Graça e paz, amadas irmãs. Hoje é terça-feira, dia do nosso encontro semanal. Aqui tomando um chazinho e aproveitando esse dia de sol maravilhoso, depois de tantos dias de chuva e tragédia no estado, onde nós podemos presenciar um dia lindo, sem nenhuma nuvem nos céus, e a certeza de que Deus, depois de toda tempestade, sempre o sol volta a brilhar. E que há esperança, para aqueles que estão firmados no Senhor. Amadas, eu queria compartilhar com vocês nesse dia, e quem sabe para as próximas terças-feiras, algo que Deus tem ministrado ao meu coração, o exemplo de fé de Timóteo. E quando nós lemos a história de Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo, nós podemos entender que o Senhor permitiu, que esses registros ficassem na Bíblia para nós termos um exemplo de um jovem que aceitou o chamado do Senhor, que viveu debaixo de uma direção do Espírito Santo, um rapaz cheio do Espírito Santo, que teve uma vida de intimidade, de retidão com o Senhor, e nos ensina, nos traz inspiração, nos traz direção de nós sabermos que Timóteo, além de ter as duas cartas ali, outros livros da Bíblia fazem menção a ele, como em Atos, no livro de Coríntios, Tessalonicenses, porque ele realmente foi um exemplo de fé e perseverança. Timóteo era um jovem, da igreja primitiva, foi um dos líderes da igreja primitiva. Ele nasceu em Listra, na província romana de Galácia, e ele foi encontrado por Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, quando Paulo e Barnabé foram para a Galácia, encontraram a família então de Timóteo. O pai de Timóteo era grego, e a sua mãe Eunice, a sua avó Loide, eram judias. E elas acabaram se convertendo então à fé, em Jesus Cristo, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí nós entendemos, amados, que o apóstolo Paulo, quando faz essa viagem, elas já tinham uma bagagem de fé. Mas naquele momento em que elas foram ministradas pelo apóstolo Paulo, elas se entregam verdadeiramente e têm a experiência do nascer de novo. A experiência de ter ou receber o Espírito Santo para fazer morada dentro delas. E a partir dali o Senhor começa uma obra nessa família. E como nós sempre falamos, o nosso Deus, ele não trabalha com vidas, ele trabalha com gerações. Ele é um Deus geracional. Ele foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e assim ele é na nossa vida. Quando nós nos entregamos a ele, ele abraça nossos filhos, netos, bisnetos, e a obra de Deus, ela continua nas nossas casas. Quando nós lemos a história de Timóteo, também é possível entender que esse jovem, ele conseguiu se firmar no Senhor. A partir da segunda viagem do apóstolo Paulo, então ele tem uma experiência pessoal. Agora não é mais a experiência da mãe e da avó, mas ele vai ter uma experiência. Ele já tinha um conhecimento bíblico, agora ele vai ter uma experiência com o Senhor. E Paulo fica impressionado de ver o crescimento espiritual daquele jovem quando ele retorna à Galácia. E ele decide levar então Timóteo com ele para as missões. Investir num jovem que estava com o coração aberto, com vontade, com garra. Então Paulo diz assim, eu vou investir nele, vou levar ele comigo, para o campo de batalha, e vou preparar ele então para ser um líder da igreja primitiva. Queridos, nós podemos tirar tanto aprendizado na história de Timóteo, que eu estava escrevendo, lendo, e a gente acaba lendo a Bíblia, mas quando a gente para meditar nele e cavar, poços, a gente fica impressionado com tanto aprendizado. E eu quero compartilhar com vocês que, na verdade, Timóteo, ele tinha um conhecimento de fé através da mãe e da sua avó. Porém, Timóteo, ele entendeu que para ele se firmar no Senhor, ele precisava ter um caminho de fé e perseverança e doação. Estar apto a aprender, tem uma fé firmada no Senhor, uma fé não fingida, como diz a Bíblia, Timóteo tem uma fé não fingida, uma fé verdadeira,
e aí a partir dali então se firmar. Por que que nós temos tanta dificuldade em nos firmar nos caminhos do Senhor? Por que que o povo ele recebe a palavra, ele conhece Jesus, mas ele tem dificuldade em se firmar? E aqui eu aprendo que, e analisando a minha própria vida e esse tempo como pastora, a gente pode presenciar tantas histórias de vida e nós aprendemos que as pessoas, elas sempre vão procurar o caminho mais fácil. Porque se eu for lá no terreiro de macumba, eu vou pagar um trabalho, vai ser feito um trabalho e aquilo que eu pedi vai acontecer por um tempo, quem sabe é cessada a destruição numa área da minha vida, o demônio vai migrar para outra área e quando eu percebo eu estou toda amarrada, mas a resposta ela é imediata. E eu não preciso me sacrificar, eu só preciso ir lá e pagar. Então o caminho é mais fácil. Assim é quando nós vamos para o Espiritismo, assim é quando nós buscamos o Evangelho da Prosperidade, o Evangelho da Revelação. Então eu vou para os cultos porque Deus está lá usando um profeta para revelar, mas eu não vou para o culto para prestar um culto ao Senhor e para mudar minha vida e caráter. E é ali que mora o grande perigo na nossa vida, porque nós podemos firmar filhos conhecendo a palavra do Senhor, sendo mestres na palavra, mas se não entender que precisam da ação do Espírito Santo na sua vida, deixar todos os caminhos de facilidade e tomar sua cruz e seguir o caminho de Jesus, que é um caminho estreito, que é um caminho árduo, mas é o único que vai levar à salvação, nós vamos ter filhos doutos na palavra, sem experiência com Deus e que ainda correm o risco de perder a salvação no final da sua vida. E não é isso que nós queremos. Paulo, ele teve uma vida difícil, né? Nós vamos ler a palavra do Senhor. A vida de Paulo era em prisões, em masmorra, e a Bíblia vai nos dizer que Paulo teve a sua primeira prisão no ano de 61 a 62 depois de Cristo. Ele ficou um ano solto e aí ele foi preso novamente, onde ele foi então para a masmorra, onde ele sabia que dali ele não sairia mais, que ele iria ser morto. E nesse instante, então, Paulo se preocupa em deixar um legado. Ele já havia deixado um legado. Qual é a diferença entre uma herança e um legado? A herança eu vou deixar bens patrimoniais para um filho. O legado é o que eu vou transmitir para ele de conhecimento. O que eu vou transmitir para ele de fé. Eu vou deixar um legado de fé, de obediência, de servidão ao Senhor, para que os nossos filhos aprendam a andar no caminho reto que é de Cristo. E quando eu vejo aqui, a palavra do Senhor vai dizer que nesse período foi deixado então Tito em Creta e Timóteo, Paulo deixa ele em Éfeso, para que eles possam continuar o trabalho que Paulo estava executando. E aí nós vemos a carta de Paulo a Timóteo, onde no capítulo 4, versículo 6, ele, sabendo que está prestes a sua ida, ele deixa a seguinte mensagem: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Então, amados, nós temos que entender que nós precisamos deixar para os nossos filhos um legado de fé. Vai chegar o dia que nós vamos ter que passar o nosso bastão para a próxima geração. E esses dias eu comentava com meu esposo, né? Eu disse, olha, da minha família, né? Todos os meus tios já partiram. Eu tenho 2 ou 3 tios ainda vivos. Eu disse, quando a gente olha, a gente vê e se dá conta que a geração que veio antes de nós está partindo, está findando, e a próxima geração a partir somos nós. Então nós precisamos estar preparados para deixar um legado para os nossos filhos. O que é que nós temos deixado? Um legado de destruição, devastação, um evangelho de facilidades, mas que não firma, não traz a bênção de Deus sobre a nossa casa, os nossos filhos? Ou nós estamos deixando um legado onde os nossos filhos vão saber depender de um Deus que tudo pode fazer?
deles saberem que no momento do aperto, do socorro, eles vão clamar a Deus e Deus vai responder, porque tem uma aliança, porque tem pessoas que são fiéis a Ele, tem uma aliança. E é sobre isso que eu quero falar hoje, deixar essa mensagem para nós mulheres. Nós precisamos, amadas, deixar esse legado aos nossos filhos. E aqui quando eu leio no 2 Timóteo 1,5, Paulo diz assim a Timóteo: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóida, sua avó, e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Aqui Paulo ele está testemunhando uma fé que foi transmitida de geração em geração. Então aqui a avó Eunice, a avó Lóide, era uma mulher de fé, de perseverança, transmitiu essa fé à sua filha Eunice, e a Eunice transmite ao seu filho Timóteo. E qual é o resultado? Na terceira geração, o poder de Deus se manifesta e levanta um jovem improvável para ser um líder da igreja primitiva, um líder que marcou gerações e marca até os nossos dias de hoje. O livro de Timóteo é uma carta pastoral de Paulo a um jovem pastor, trazendo orientações para ele como deveria cuidar da igreja, como deveria lidar com as pessoas. E nós vemos um jovem que, apesar de pouca idade, ele marcou a história da igreja primitiva. Então, amadas, que nós mulheres sejamos essas, que por incrível que pareça, o pai de Timóteo era grego, ele não se converteu, mas as mulheres da casa fizeram a diferença sobre esse jovem. Elas deram testemunho de fé, de perseverança e conseguiram transmitir o bastão para essa geração que foi marcar novas gerações. Nós não podemos deixar morrer em nós a nossa fé, o nosso crer em Jesus, a nossa perseverança, o evangelho de Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos transmitir esse bastão. E aqui eu quero dizer para você, mãe, que às vezes eu transmitir o bastão não é só para os nossos filhos, mas é por todos aqueles que estão ao nosso redor sedentos, pedindo socorro, pedindo uma palavra de ajuda, que nós possamos ser uma boca que venha alimentar vidas sedentas, trazendo a água da vida, que é a palavra do Senhor. Amadas, que Deus possa abençoar vocês grandemente, que possa ter ali do outro lado da tela muitas Lóides, muitas Eunices, mulheres guerreiras que vão preparar jovens que vão impactar essa geração. Deus abençoe a vida de vocês, um grande abraço, que vocês possam ser abençoadas, em nome de Jesus.